pessoal, vocês estão vendo uma imagem linda de um suco verde, uma laranja, um tomatinho cereja? Estamos sim, professor. Beleza. Sim, tudo certo. Então vamos lá. Hoje a nossa primeira aula é Introdução à Gastronomia Funcional, tá bem? Bem, primeiramente, nós temos que lembrar que a alimentação é responsável por oferecer os nutrientes básicos necessários ao crescimento, manutenção e bem-estar. Então, uma alimentação saudável é um dos requisitos para uma boa saúde, tá bem? Bem, a partir da constatação de que as dietas ricas em vegetais, como a dieta da população mediterrânea contemporânea e da população asiática, de que essas dietas reduzem o risco de doenças crônicas não transmissíveis, impulsionou-se as pesquisas que identificaram que a redução dessas doenças associadas ao consumo de vegetais estava relacionada a alguns nutrientes e algumas substâncias que não são nutrientes, ou seja, algumas vitaminas que são nutrientes e algumas substâncias X que não são nutrientes, certo? Então, vamos supor, eles descobriram, por que o pessoal do Japão vive muito mais que o pessoal dos Estados Unidos? Porque o pessoal do Japão come muito mais vegetais do que o pessoal dos Estados Unidos, beleza. Mas o que os vegetais têm? Vamos ver? Olha, eu vi aqui que os vegetais têm, além dessas vitaminas aqui, eles também têm esse outro composto X. Tá, mas esse composto X é um nutriente? Não, porque não é uma vitamina e não é um macronutriente nem um micronutriente. Então, não é um nutriente. É o que então? Bem, então é uma outra coisa. Que outra coisa é esta? É um composto bioativo, certo? O que é um composto bioativo? É o composto que está presente nos alimentos funcionais. Já pulando e explicando uns 5 slides aí para frente, tá bem? Mas eu já vou falar deles novamente. Então, uma alimentação saudável, ela deve proporcionar os nutrientes necessários para o nosso organismo, reduzir a ocorrência das doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, obesidade, entre outras. Lembrando que as doenças crônicas não transmissíveis representaram quase 81% das mortes no Brasil em 2017, tá? Então, as doenças crônicas não transmissíveis matam mais do que violência, matam mais do que qualquer coisa no nosso país, ok? É a principal causa de morte no Brasil. Então, o que são os alimentos funcionais? São alimentos que contêm compostos bioativos que são não nutrientes, tá? Que podem apresentar algum benefício na redução do risco de doenças. O que são esses compostos bioativos? São compostos químicos que podem gerar benefícios à saúde humana, basicamente, tá? Então, são compostos químicos que têm algum efeito que não é nutrir, não é fornecer calorias e eles não são vitaminas, mas eles têm um efeito benéfico na saúde, ok? Por exemplo, estudos clínicos em que a dieta foi suplementada com beta-caroteno, vitamina C ou vitamina E, mostraram que essas substâncias isoladas da matriz do alimento não foram eficazes na diminuição do risco à doença crônica não transmissível, indicando que fatores como a disponibilidade e ação sinérgica, entre outros, atuam nesse processo. Isso significa que não adianta isolar esses compostos, beta-caroteno, vitamina C e vitamina E, que é necessário que esses compostos bioativos sejam consumidos no alimento e não isolado, entenderam? Então, é importante que o consumo do alimento funcional, do composto bioativo, seja consumido na matriz do alimento e não isoladamente,
Por isso que não adianta consumir cápsula de alho, cápsula de berinjela. O alho é um alimento funcional, a gente vai ver mais para frente. Como que ele deve ser consumido? Como alho. Em que quantidade? Na quantidade que usualmente se consome, certo? Certo, gente? Certo, professora? Beleza. Como surgiram os alimentos funcionais, né? Historicamente. Há aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, Hipócrates já falava que faça do alimento seu remédio, né? Os gregos, os egípcios e os romanos, eles já tinham a noção sobre a utilização e o consumo dos alimentos para melhoria da saúde. Os chineses, 1000 anos antes de Cristo, reconheceram também a relação existente entre a dieta e a saúde, utilizando alimentos na prevenção e na cura de doenças. Em 1955, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Revolução Industrial, nos Estados Unidos foi desenvolvida a hipótese lipídica pelo pesquisador Ansel Keys, que afirmou que o alto consumo de gorduras pode levar o indivíduo a sofrer doenças cardíacas, tá? Já nos anos 80, o consumo de alimentos funcionais foi introduzido no Japão, devido ao desenvolvimento de alimentos que possibilitem potenciais benéficos à saúde para diminuir os gastos em saúde pública e atingir a prevenção de certas doenças. Então, a partir da década de 90, começaram os estudos nos Estados Unidos, uma vez que a população americana apresentava altos índices de obesidade. No Brasil, em 1998, foi criada a Comissão Técnica Científica de Assessoramento em Alimentos Funcionais e Novos Alimentos, formada por profissionais especializados, pertencentes a universidades públicas e instituições de pesquisa. Juntamente com a Anvisa, foram criadas as legislações 18 e 19, que regulamentam as alegações de propriedades funcionais ou de saúde para os alimentos. Então, regulamenta o que são os alimentos funcionais, tá? Então, atualmente, a gente tem um grande desenvolvimento da indústria de alimentos funcionais com o objetivo de satisfazer as expectativas de bem-estar e saúde dos consumidores, sendo prioridade a prevenção das doenças mais comuns na população. Então, a gente tem uma população que, de maneira geral, come errado, mas que vem tentando e que cozinha cada vez menos, infelizmente, devido ao ritmo de vida corrido, moderno, globalizado, enfim, mas que vem tentando buscar ou exigir que a indústria se organize ou se adapte para ter opções menos agressivas ou menos maléficas, certo? Então, isso tem sido uma exigência, de certa forma, uma transformação que tem sido exigida da indústria. E aí a indústria tem tentado se adequar nesse aspecto. Ok? Tanto é que a gente vê assim, Coca-Cola, aquela Coca-Cola verde, a gente vê salgadinhos ricos em fibras, biscoitos que dizem que são enriquecidos. Enfim, a gente vê na indústria alguns alimentos ultraprocessados que tentam se tornar mais saudáveis ou menos porcaria, tá? Bem, então, qual é o conceito de alimento funcional? O alimento funcional é aquele que, além dos nutrientes básicos de um alimento, ou seja, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, contém um nutriente ou um ingrediente específico que trará um benefício exclusivo no organismo, no bem-estar ou para a saúde, sendo esses componentes os responsáveis pela característica de funcionalidade. Entenderam esse conceito?
Professor, só pode repetir, por favor? Lê para mim. Tá bom. Alimento funcional é aquele que, além dos nutrientes básicos de um alimento, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, contém um nutriente ou ingrediente específico que trará um benefício exclusivo no organismo, no bem-estar ou para a saúde, sendo esses componentes os responsáveis pela característica de funcionalidade. Então, é só ele tem que ter alguma funcionalidade relacionada a um benefício ao corpo humano, então. Exato. E essa funcionalidade, ela não tem que estar associado a, por exemplo, alguma vitamina que aquele alimento já tem, certo? Vamos supor, eu tenho eu vou falar do que eu estudei, né? Tem um maracujá, tá? O maracujá, ele tem lá uma quantidade de carboidratos, de proteína, de gordura, de vitaminas, de minerais, certo? Certo. Então ele vai ter lá vitamina C, vitamina A, enfim. Esse maracujá, ele também vai ter um flavonoide, certo? Um composto fenólico, uma isoflavona, enfim, um composto bioativo. E esse composto bioativo pode dar algum. Dar, quando ele pode estar associado a alguma funcionalidade específica do maracujá, certo? Isso faz do maracujá um alimento funcional. Entenderam? Sim, professora. Deu para entender. Sim. Por exemplo, se eu tenho arroz, arroz é um alimento funcional? Sim. Hum? Sim. Sim. O arroz branco, Requerentes básicos. ele é praticamente só carboidrato. Ele não tem nenhuma funcionalidade. Até hoje Ah, não foi descoberta nenhuma funcionalidade de atividade antioxidante, de redução da incidência de câncer, de prevenção de doença cardiovascular, de atividade anti-inflamatória, de qualquer coisa. Não. Então, o arroz não é um alimento funcional, certo? Agora, é, sei lá, a chia é um alimento funcional? eu Dá acho um que deve Google sim. aí. Dá um Google aí. Vê aí. Benefícios da Ah, é, tem uma chia. galera que fala que eu já tava. Sim, sim, sim. Dá um Google aí, galera. Benefícios da chia. E Bioativos que é da. antioxidante, ômega 3, tem várias coisas. E também protege contra doenças cardiovasculares, professor. Muito bem. Então a chia é um alimento funcional. Certo? Ok? Ok. E você viu que ele especifica que tem ômega 3, ômega 6, ômega 9. Aham. São esses os compostos que podem estar associados a esses benefícios da chia. Entenderam? Vocês sabem o que é chia, né? Sim? Sim, sim. Sim, sim? Aham, aham. Sim, não, mais ou menos? Vocês estão vendo minha tela? Então? Só o slide, professor, e a sua câmera.
Mandei aí. Beleza. Tá. Também é importante lembrar... Vocês estão vendo minha tela novamente, né? Minha apresentação. Estamos, professora. Tá. São alimentos. Também é importante lembrar que os alimentos funcionais são alimentos. Então, no que se refere a esses alimentos, é importante lembrar que eles não curam as doenças, eles não são remédios. Eles só previnem o aparecimento e, caso isso aconteça, eles ajudam o organismo a combatê-las de forma mais eficiente, certo? Então, não é assim, eu tô com câncer e vou comer alho. Eu tô com, sei lá, hipertenso, eu vou comer morango. Não. Ele ajuda o corpo, ele previne a incidência, a ocorrência das doenças crônicas, ok? Alguém lê para mim aqui esse segundo parágrafo. Quer que eu leia, Bora. professora? Vai, meu amor, vai. Estes não devem ser utilizados como remédios, mas sim incorporados numa dieta para que possa ser consumidos diariamente, ajudando o organismo a se fortalecer. Próximo. Uma dieta rica em alimentos funcionais acarreta um bem-estar maior do indivíduo, dando mais disposição e energia para os mesmos, contribuindo assim para uma melhoria da qualidade de vida. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, os alimentos funcionais, eles não são remédios. Mas uma vez presentes na dieta de um indivíduo, ele dá mais disposição, mais energia, ele contribui para uma melhor qualidade de vida, certo? Aqui, nessa imagem, tem vários exemplos de alimentos funcionais. Então, a gente tem aqui, ó, as oleaginosas, castanhas, amêndoas, amendoim, nozes, como é o nome disso aqui mesmo? Esqueci, gente. Como é o nome disso aqui mesmo? Ai, Os gente. cogumelos? Não, isso aqui. Aqui não dá pra ver. As avelãs que tá falando? Avelã, pistache. Isso aqui é pecan, certo? Laranja, limão, açafrão, repolho, cebola, as frutas vermelhas de maneira geral, blueberry, mirtilo, tomate, alho, todos esses produtos são alimentos funcionais. Eu não sei se vocês lembram, cara, há um tempo atrás... não, deixa eu mostrar isso aqui primeiro. Esses alimentos, os alimentos funcionais, eles devem ser consumidos na sua forma original, inseridos dentro de uma alimentação, de forma que possa demonstrar o seu real benefício dentro de um padrão alimentar normal. O ideal é que as pessoas consumam mais frutas, verduras, fibras e alimentos integrais, mas dentro de um padrão alimentar normal. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que não, vocês deviam ser bebês, crianças, provavelmente. Mas há um tempo atrás saiu no Fantástico uma reportagem falando que o alho prevenia as doenças do coração, infarto, etc. Cara, no dia seguinte você não achava uma cabeça de alho para comprar no mercado. Sabe esse povo que vende alho assim, um cordão assim, cheio de alho, uma cordinha, cheio de alho amarradinho assim?
Sabe, gente? Eu esqueci o nome daquilo. Mas enfim, você não encontrava nada de alho. Nada. E o povo dando a comer alho, como se resolvesse. Imagina o hálito, a gastrite, sabe? Porque o alho ele é ácido, né? Quando você consome muito alho, coitado do seu estômago. E aí, não é essa a ideia, porque o alimento funcional ele tem que ter o seu benefício dentro de um padrão alimentar normal. Então, o alho ele tem lá a sua funcionalidade dentro do padrão alimentar normal, sendo utilizado em pequena quantidade como tempero. Você não tem que sair comendo 3 cabeças de alho por dia para ter a redução do risco de desenvolvimento de doenças coronarianas, entendeu? Ele tem que ser consumido, o alimento funcional, ele é funcional se ele tiver a sua demonstração do seu benefício dentro do padrão alimentar normal, entenderam? Lê para mim, Bruno. O Bruno tá aí, gente? Lê para mim, Sara. Jesus, Maria José. Só um minuto. Tá Deixa bom. eu colocar. Resto de alho, isso. Michele, obrigada. Deixa eu só colocar numa tela maior. Só pra você gostar. Ok, apresentação. Só será considerada funcional. Ai, gente. Só será considerada funcional se for comprovado algum efeito adicional sobre a saúde, sobre alguma doença crônica. Caso contrário, nada mais é do que um alimento comum. Então, o alimento funcional, ele tem que haver a comprovação científica de que ele é um alimento funcional mesmo, certo? Como que é feita essa comprovação científica? Cara, você tem que ir para o laboratório, pegar o alimento, fazer a dosagem do composto, depois isolar o composto, ou pegar o alimento, fazer o estudo em ratinhos, depois fazer o estudo em seres humanos, ou esse é um tipo de estudo. Ou, por exemplo, você conseguir fazer mais ou menos como estão fazendo com os testes de Covid agora. Pegar 2 grupos semelhantes, para um grupo você dá um alimento, o grupo caso, para outro grupo, o grupo controle você não dá. E aí você compara os 2 grupos depois de um tempo e vê qual foi a incidência de doenças em um grupo A e no grupo B, certo? Ou então você pega uma população e aí você vê, cara, nessa população aqui eu tive X% de câncer de mama. Nessa outra população aqui, eu tive Y%. Essa população que eu tive X consome tanto de tal alimento. Essa população que Y consome bem menos desse alimento. E esse alimento tem tal composto. Então, é muito provável que esse composto esteja associado com esse benefício. Enfim, tem que haver uma comprovação científica de que aquele composto tem realmente funcionalidade. Ou seja, de fato, tem algum efeito comprovado, certo? Não pode sair por aí achando que um alimento é um alimento funcional e sair por aí falando. Tem que haver a comprovação científica dele. Certo? Certo, gente? Certo, professor.
Bem, quanto aos benefícios. Os benefícios dos alimentos funcionais são decorrentes de vários efeitos metabólicos e fisiológicos que contribuem para um melhor desempenho do organismo do indivíduo que os ingere. Ferrari e Torres explicam que isso acontece devido ao mecanismo de ação que pode ser definido como as vias bioquímicas, fisiológicas ou farmacológicas pelas quais uma determinada substância interage com os componentes celulares e ou teciduais para realizar um consequente efeito biológico, certo? O que isso aqui quer dizer? Bem, o composto bioativo ele vai ter um efeito biológico, então ele vai entrar no metabolismo da célula, do organismo e de alguma forma interferir naquele metabolismo para às vezes ter uma maior ou uma menor expressão de determinada célula ou de determinado composto e assim ter uma resposta fisiológica de às vezes diminuir uma inflamação ou de diminuir um risco de uma doença, vocês estão entendendo? Ou de diminuir ou de proteger um efeito antioxidante ou de proteger de uma lesão, enfim, algo nesse aspecto, ok? Aula que vem eu vou explicar para vocês, quando eu falo antioxidante, eu vou explicar para vocês direitinho o que eu quero dizer com isso, tá certo? Vocês já ouviram esse termo, né? Tipo assim, vitamina C é bom porque tem antioxidante. Eu uso ácido hialurônico no rosto porque é antioxidante, anti-envelhecimento. Ou não? Meninas? Já sim. Já sim? Meninas? Nem me preocupo com isso, professora. Meninas? Tudo bem, meninos? Já sim, professora. Bem, e aí, pessoal, os benefícios ou os componentes químicos, eles estão associados a algum mecanismo de ação, certo? Então, assim, quando a gente pensa em um mecanismo de ação ou em algum benefício, a gente tem uma associação a algum composto bioativo ou algum componente químico, ok? Então, por exemplo, atividade antioxidante, proteção de órgãos vitais como fígado, cérebro, rins, sistema cardiovascular, está associado geralmente às vitaminas antioxidantes, A, C e E, a ácido fólico, ubiquinona, aos flavonoides, isoflavonas, catequinas, antocianinas, carotenoides, licopeno e fenólicos. Por enquanto, parece que eu estou falando outra língua, né? Quando eu falo isso aqui, ácido fólico, flavonoides, isoflavonas, catequinas, antocianinas, licopeno, fenólicos. Parece, não parece? No final da disciplina, vocês vão estar acostumados com esse linguajar aqui, beleza? Diminuição da agregação plaquetária e risco de trombose, diminuição do risco de trombose e arteriosclerose. A arteriosclerose é quando a artéria ou a veia entope, e aí pode ter o que a gente chama de derrame ou o próprio AVC. Isso está associado a que compostos químicos? Antocianinas, polifenóis, compostos sulfurados, curcumina, que é o que tem na cúrcuma. Controle de concentrações de hormônios esteroides e metabolismo endócrino. Está associado a isoflavonoides.
A aveia, por exemplo, tem isoflavona, a soja. Por isso que o pessoal fala que soja é bom para mulher na menopausa. Já ouviram falar isso? Ai, gente, eu odeio dar aula sozinha. É por isso que eu prefiro dar aula gravada. Que aí eu não fico aqui sofrendo, falando sozinho, sem ninguém falar comigo. Atividades anti-inflamatórias estão associadas a polifenólicos. Efeitos anticancerígenos. Está associado, por exemplo, ao licopeno, que está presente no tomate, que reduz a probabilidade, a incidência de câncer de próstata. No resveratrol, que está presente no vinho tinto, que é um potente indutor da morte de células tumorais. Nos tecotrienóis, que está associado à vitamina E, que é indutor de morte de células neoplásticas, que são células que causam câncer. Nas fibras vegetais, que diminui a absorção de agentes indutores de câncer e aumenta a velocidade de digestão e excreção do bolo fecal. Logo, diminui o tempo dos compostos tóxicos no intestino e assim reduz o risco de doenças, de câncer no intestino. Tá? Proteção da visão está associada à luteína, que é um composto que está bem ligado à vitamina A, beta-caroteno. Diminuição da absorção de glicose. Está presente em que composto? Nas beta-deglucanos, que está presente na fibra alimentar. Efeito antidepressivo, inibição do desejo de consumir álcool e drogas ilegais. Está presente nos ácidos clorogênicos, nas melanoidinas e assim por diante. Isso aqui é só para mostrar para vocês aquela questão que eu falei da comprovação científica. Quando a gente tem um mecanismo de ação, necessariamente a gente tem uma associação a um composto químico. E esse composto químico está, por sua vez, associado a um alimento. Então, a gente tem um alimento que tem um composto químico que tem um mecanismo de ação. Essa é a linha, digamos assim, da comprovação científica. Ok, pessoal? Dúvidas? Professora, só uma, para a questão do trabalho final. A gente vai desenvolver alguma coisa relacionada aos alimentos funcionais que a gente possa apresentar para a senhora de uma forma harmonizada, gastronômica, então. Sim. Pode abarcar vários ou não? Sim. Sim. Tá, não tem um foco só, então. Sim, você pode, por exemplo, fazer, não sei. Hoje, antes de dar aula para vocês, eu fiz um salpicão low carb. Aí eu peguei frango desfiado, cenoura, couve, uva passa e maionese, batata palha. Foi a porcaria do negócio, foi a batata palha. Mas, enfim. O que eu tinha aí? Ali, couve. Couve é vegetal verde escuro. Com certeza tem um composto bioativo. Cenoura. Cenoura tem beta-caroteno. Com certeza tem luteína ou outro composto bioativo. Sei lá, eu podia ter adicionado um outro composto. E aí você pode ir falar um pouco sobre cada composto que tem em cada ingrediente, entende? E aí você monta uma apresentaçãozinha, né, do prato, tira uma foto, monta o trabalho final, manda para mim. Ok? Tá bom, muito obrigado. Uma última dúvida. Diga. A senhora vai disponibilizar o slide pra gente no Google Classroom? Já está lá. Deixa eu só confirmar aqui. Ó. É porque eu não consegui entrar. Vamos lá. Eu disponibilizei para vocês o plano de ensino, o conteúdo da nossa aula, já tá o da aula que vem também. Eu vou até apagar.
porque pode ser que eu edite alguma coisa. Pronto. Nossa aula de hoje, certo? E tem atividade. A atividade é o seguinte: vocês vão ler um artigo que eu coloquei aqui sobre... Nossa senhora, desculpa, gente. Sobre alimentos funcionais, tá? E aí vocês vão explicar as principais diferenças entre alimentos funcionais e alimentos nutracêuticos, ok? Ok, people? Ok. Então, já tá lá no nosso... Cadê vocês? Já tá lá no nosso Classroom. Tanto o plano de ensino, como a aula de hoje, como a atividade. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? A Michelle falou que ela usa ácido hialurônico. Eu também. Eu uso ácido hialurônico, vitamina C, vitamina A. Eu sou a louca, né, velho? A louca das vitaminas. E faço botox. E é isso. Digam aí, mais dúvidas? Não? Gente, fala comigo. Gostaram da aula? Sim, professor. Pelo menos eu gostei muito. Tá bom. Não se assustem, com o tempo a gente vai se habituando com esses nomes, tá? Com essas classificações. Eu não vou cobrar de vocês muito a parte química, assim. Como que são quimicamente as moléculas e tal. Até porque vocês... É gastronomia, né? Não é tecnologia de alimentos, não é nutrição. Então, a parte de vocês é bem assim, saber qual é o alimento funcional que tem ali, como que ele pode ser utilizado, qual é o benefício que ele pode trazer. Tem uma linha de pesquisa que afirma que a cura para as doenças vem dos alimentos. Pois é. Esses alimentos funcionais têm a ver com a epigenética. Cara, não. Não necessariamente. Deixa eu ver como é que eu te explico. A nutrição, ela parte do princípio que se a pessoa come corretamente, ou se ela tem uma alimentação saudável, ela diminui muito o risco de desenvolver doenças, principalmente doenças crônicas não transmissíveis, certo? Doenças infecciosas também, porque se ela tem uma alimentação saudável, ela tem uma imunidade funcionante e ela diminui muito o risco de desenvolver doenças. E de fato, assim, a gente verifica isso, que uma pessoa que come corretamente, ela fica menos doente, isso eu digo pela prática clínica mesmo. Uma pessoa que come corretamente, tem uma vida
saudável, tem hábitos de vida saudáveis, né, ela fica doente numa menor frequência do que uma pessoa que come de forma inadequada ou que consome muitos alimentos ultraprocessados ou muita gordura ou muito carboidrato, poucos vegetais, poucas frutas, pouca água, que está obesa. Tem muitas doenças que estão associadas à obesidade, né? Principalmente as doenças crônicas. Então, assim, não necessariamente a cura está nos alimentos, mas a prevenção da doença com certeza está nos alimentos, tá? E aí, o que são os alimentos funcionais? A ideia dos alimentos funcionais é abordar algum composto que tem naquele alimento que tem algum benefício, certo? Então, por exemplo, a canela. A canela é um alimento funcional. Por quê? Porque ela tem uma atividade antioxidante, ela acelera o metabolismo cientificamente comprovado. Ela tem uma atividade antioxidante, ela diminui o risco de alguns tipos de câncer, bem como o cravo. E aí que na nutrição funcional, então, vamos orientar os pacientes a utilizar a canela em algumas preparações, né? Então, você está comendo uma banana ali na hora do seu lanche, coloca uma canelinha, não custa nada. Assim, essa é a ideia, entendeu? O açafrão tem seus benefícios, o açafrão tem toda uma atividade anti-inflamatória. Então, tem toda uma questão de aumentar as defesas do organismo, proteger o corpo enfim, das reações inflamatórias de maneira geral, né? Então, vamos orientar os pacientes, os clientes a utilizar mais açafrão. Então, vou fazer um ovo, coloca um açafrão, um arrozinho com açafrão, temperar o camarão com açafrão, por que não? Franguinho com açafrão vou pôr açafrão em tudo? Não, mas se você puder usar 2, 3 vezes por semana, você está favorecendo a sua dieta. E assim por diante. Então, a nutrição funcional, ela tem essa pegada, entendeu? De utilizar os alimentos funcionais de forma a beneficiar o indivíduo, entendeu? Utilizar os benefícios que os alimentos funcionais trazem a favor de quem está consumindo. É basicamente isso. Ok? Sara, eu também estou animada. Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então, como eu falei para vocês, todos os sábados vão ser letivos, tá? Amanhã, então, vocês têm que ler o texto que está aí no Google Classroom e responder a pergunta que eu coloquei. Na próxima sexta-feira eu vou disponibilizar 2 aulas. Eu ainda não sei se eu vou gravar a aula ou se eu vou fazer encontro síncrono com vocês. Vai depender de como for minha semana, porque na semana que vem eu vou precisar ir a São Paulo. Se correr tudo bem, eu vou gravar. Se não der tempo, aí eu vou fazer a aula com vocês na sexta-feira às 7h30. Mas na sexta-feira pela manhã eu aviso como é que vai ser, tá bem? No mais, foi um prazer estar com vocês. Estou muito feliz em conhecê-los. Espero ter a oportunidade de ver a carinha de vocês com mais frequência, porque é muito chato ficar falando pro Y, pro I, pro N, pro sorrisinho da Sara, pra foto do Caio, pra foto do Hernani, pra foto da Michelle. E pra quem mais tá aqui, é muito chato, velho. Vocês entendem? Olha aqui, ó. Olha como é chato. Presta atenção. É muito chato. É muito chato.
Não, eu entendo vocês, porque eu também participo das reuniões de professores com a câmera fechada. Eu acho o máximo, eu me vingo. Eu participo com a câmera fechada e com o microfone fechado. E aí, de vez em quando, eu falo e eu abro o microfone, falo e fecho o microfone. E quase nunca participo, só pra me vingar. Sim, meninada tocando terror é básico, principalmente durante o dia. Isso aí é tiro de letra. Mas não é chato ficar conversando com alguém com a câmera fechada, velho? É muito chato. Quando você tá conversando com 20 pessoas, assim, ó, é terrível. No ensino médio eu tenho 40 alunos na sala de aula, assim, ó. Eu fico conversando com 40 letrinhas. Puta merda, eu fico louca. Porque você não sabe se o povo está entendendo o que você está falando. Pois é. Então, abri minha câmera, porque para vocês eu não. Mas na reunião de professores eu me vingo, velho. Eu me vingo muito bonito. Então tá, gente. Por hoje é só, pessoal. Se cuidem e até semana que vem, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, Mariana. Eu que agradeço. Foi bom. Gente. Estamos começando aí com essa linguagem muito técnica. Mas Tenham vamos fé. vamos. Tenham fé, vai dar certo. Vai sim. Tudo de bom. Para Obrigada. vocês também. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite. Fiquem Boa com noite, Deus. professora. Tchau. Fica com Deus.